Gravando. Muito bem. Então, oficialmente, boa noite. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite desse grupo maravilhoso, Mulheres de Sucesso em Movimento, essas pessoas que estão aqui fazendo a diferença na vida de tantas outras mulheres, de tantas outras empresárias, empreendedoras. Então, eu quero, em primeiro lugar, que vocês que são aí as organizadoras do grupo, que fazem aí tanta diferença na nossa vida, que vocês se apresentassem e fizessem aí as honras da casa, por gentileza, viu, meninas? Margarete, Ana Paula, Márcia, Patrícia, a Isa, todo mundo que faz parte aí, por favor, é uma honra para mim estar aqui. Vamos em ordem alfabética. Manda ver. Aí a Aninha podia começar. Primeiro, então. Olá, meninas, boa noite, tudo bem? É sempre um prazer e uma honra estar aqui toda quarta-feira com vocês. E agreguem aí o negócio de todas. E eu quero agradecer muito a Priscila por tirar esse tempinho dela para a gente. Eu sou suspeita porque eu gosto muito do trabalho da Priscila, já fiz com ela o Labirinto do Amor e para mim foi sensacional. Então eu quero agradecer a todas que estão aqui, principalmente a Priscila. É para todo mundo falar, é isso? Márcia? Boa noite, meninas. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, tocando nos negócios. E também quero agradecer, Priscila, pelo seu tempo aqui dedicado para falar de nós. Eu acredito que agregue para todas nós. É sempre bom ouvirmos palavras positivas. Eu acho que todas aqui me conhecem. Deixa eu olhar assim, um panorama geral aqui. Acho que todas me conhecem. Juliana entrou agora. Mas é isso, gente. Então, obrigada mais uma vez por estarmos juntos e... Olá, meninas. Boa noite. Eu sou Margarete Bernal, personal organizer, sou uma das integrantes, fui convidada pela Carla para integrar esse grupo de mulheres de sucesso. Estou muito feliz e muito ansiosa para ouvir você, Priscila, porque as meninas me falaram maravilhas, né? Que você ia nos brindar essa noite um bom bate-papo, uma excelente reflexão. Então, quero agradecer. Estou aqui ansiosa para começar. Patrícia. Olá, meninas, também. Meu nome é Patrícia. Também sou uma das integrantes do grupo e também sou uma das administradoras. A Carlinha, quando criou o grupo, ela falou: Paty, estou querendo criar um grupo, só que eu não sei se eu consigo administrar sozinha. Eu falei: cria que a gente dá um jeito. E aí o grupo foi criado, e aí dando, e foi vindo cada uma de vocês que fazem um pedacinho da nossa diferença aí durante o dia a dia. Cada palestra que tem, a gente vai agregando para a nossa vida, sempre eu tiro alguma coisa. Ontem, inclusive, até chamei uma das integrantes, a Maristela, e agradeci uma dica que ela deu na palestrinha dela. Então, assim, de tudo, a gente sempre aproveita um pouco. E essa acho que é a ideia do grupo, né? A gente deixar um pouquinho da gente, pegar um pouquinho do que tem pra gente. Um beijo. Vou deixar mudo aqui. Se cada uma aqui quiser dar uma palavrinha também, ó, a Darcy eu não conheço, a Bia a gente só se conhece online também, a Kelly, a Vera e a Flavinha já conheço, mas a Priscila, a Vera Lúcia, a Ju também chegou, podem aí dar um oi também, se apresentando, por favor, meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos aproveitar, né? Boa noite, para quem não me conhece, eu sou a Darcy, da Darks Modinhas. Trabalho com feltro, trabalho com
artesanato de época, brinquedos educativos, tá, gente? Estou por aqui, estou muito feliz de participar desse grupo. Beijo. Deixa eu falar rapidinho ou que tem mais alguém na fila? Pode falar. Então, Eu vamos? espero, pode falar. Não, só vim dar um oi também. Graças a Deus, meu filho foi para natação. Esse horário, para mim, é um pouquinho ruim, por conta de filho, né? Dando comida e tal, mas agora ele está na natação, estou aqui 100% para pegar também as dicas da Pri. Conheci ela num desses encontros online também. E tenho certeza que vai agregar bastante. Obrigada. Eu vou só desligar agora a câmera, porque eu vou comer, mas eu vou ouvindo. Eu vou me apresentar rapidinho. Boa noite a todas. Estou aqui a convite da Pri. Nós nos conhecemos num grupo de empreendedoras. Me chamo Beatriz Peixoto. Sou professora de idiomas particulares e também trabalho com chás, com produtos naturais. Espero que eu possa agregar ao grupo aí. E também a gente participou de uma expo virtual, né, Pri? Que, graças a Deus deu tudo certo. Eu sou a Vera, palestrante de humanização, psicóloga e uma coisa que eu mais amo na vida, ser professora. E eu estou à disposição, caso vocês precisem de alguma coisa, de alguma orientação, estou aqui para poder ajudá-las. É um grande prazer estar aqui no grupo de vocês. Fui convidada pela Aninha. Um beijo enorme. Muito bem, falta Isabelle, Simone, a Vera Cristina, já que temos duas Veras, né? Um nome tão incomum e hoje tem duas. Vai lá, Isa. Boa noite, meninas. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Priscila, por compartilhar aí conhecimento. Tenho certeza que a gente vai sair daqui um pouco melhor do que a gente entrou. Trabalho também com desenvolvimento de pessoas, de negócios e sou uma eterna aprendiz. Oi, boa noite, eu sou a Vera Cristina, estou no grupo há pouco tempo, estou adorando as experiências, acompanho as reuniões sempre que dá tempo, é muito enriquecedor, está me ajudando, eu sou fisioterapeuta, trabalho hoje mais com acupuntura, me especializando em mulheres aí, então assim, eu ajudo a equilibrá-las para todas serem empreendedoras melhores agora. O equilíbrio geral, a gente flui muito melhor em tudo, né? Bem-estar físico, mental, emocional. Vamos lá. Estou à disposição, meninas. Tchau, Pri. Beijo. Tchau, tô por Pri, aqui. Beijo. Beijo, Bi. Meu fofo. Oi, Simone. Vamos lá, Simone. Oi, gente. Boa noite. Eu trabalho em tecnologia educacional e agora, no momento, eu faço as minhas bolsas de crochê, que é a minha terapia, é o meu momento zen, é o momento de relaxamento. E acabou que se tornou minha segunda fonte de renda. Por isso que eu estou aqui no grupo agora com vocês. Tá? Um prazer grande estar aqui com todos. Kelly, eu vou te desmutar aqui, veja se você... A Kelly está sem vídeo, tá, gente? Mas vamos ver se ela consegue falar. Vai, Kelly. Ah, ela está escrevendo aqui, ó. Vamos lá, falta a Priscília. Vai, Priscília.
Kelly está digitando, né? Ela colocou todo o grupo de 7 elementos, né? Isso, nós fazemos parte aqui, a partir do... Vou começar aqui e aí a gente vai falando junto, interagindo, pessoal. A partir aqui do convite até da a Patrícia Best Trip, eu nunca lembro o sobrenome dela, acho que é Castanho. Não, Castanho é a daqui. Bom, da Patrícia, Popstar, ela me indicou para fazer parte aqui desse grupo, e a partir desse grupo eu acabei conhecendo tantas outras pessoas tão interessantes, e veio ao meu encontro pessoas que eu já conhecia, e isso despertou um interesse em fazermos aí novas parcerias, em novos contatos. Foi assim com a Bia Peixoto, a Kelly Almeida também, a Flavinha, a Vera. Flávia, você não vai falar? Tá quieta hoje? Pode falar, eu deixo. Não, estava ouvindo as meninas, imagina. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia, sou amiga, parceira, cúmplice, como é que a gente faz? Um monte de coisa dessa moça aí. E é um prazer estar aqui no grupo, conhecer cada vez mais, né, as pessoas e sempre agrega para o nosso trabalho. O grupo lá realmente é muito bom, né? Às vezes eu participo um pouco lá do WhatsApp, mas essas reuniões aqui de quarta é sempre muito bom e sempre agrega muito. Então eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente aí com a Pri. Como eu falei, sou fã, então sou suspeita a falar. Obrigada, Pri, já de antemão. Eu tenho certeza que o que você vai trazer é de muita valia. Bem, gratidão pela acolhida de todas. E ano passado e no começo do ano, quando eu fazia ainda atendimentos presenciais, eu fazia uma roda de meditação. Algumas meninas daqui me conhecem pelo grupo de meditação que eu administro. Estou com falta com vocês, eu estou sabendo, mas é porque está vindo coisa melhor. E antes de cada prática, eu gosto de trazer uma reflexão. Então, para que a gente possa aí se conectar um pouquinho com nós mesmos, com o que está por vir, que a gente possa reservar um momento agora para nós nos encontrarmos. Então, o tema de hoje é nossos caminhos, nossas escolhas. E aí eu já vou entrar neste conceito com algo que a maioria de nós aqui trabalha, que é o autoconhecimento, é o autocuidado, é o desenvolvimento de si. Então, eu sou Priscila Malavolta, especialista em desenvolvimento pessoal, analista em Enneagrama, coach emocional. Resumindo tudo isso, que é um monte de palavras, eu ajudo as pessoas a entenderem quais são as escolhas delas, o que mais faz sentido e como priorizar o que realmente importa para cada um nessa jornada, nessa caminhada. Então, para nós iniciarmos este nosso bate-papo, essa nossa interação de hoje, eu vou convidar vocês a apenas liberarem. Então, a gente vai liberar todos os conceitos, todos os pré-conceitos, todos os julgamentos, todas as críticas, todas as autocríticas. E no momento de desapego, vou proporcionar aqui um momento de desapego. Se vocês quiserem pegar de volta depois, aí o problema já não é meu. Mas nesses poucos momentos que estaremos aqui juntas, eu quero que vocês se desapeguem de tudo aquilo que não vai fazer sentido neste momento, nesses minutos que estaremos juntos. E agora, neste momento, não faz sentido o julgamento, não faz sentido o apego, não faz sentido ao que eu estou pensando sobre o que o outro está pensando, ou falando, ou reproduzindo, ou repercutindo. Então, eu quero que a gente só solte. Então, vou propor aqui um exercício, já para a gente começar essa movimentação,
de soltar, de liberar, de deixar ir. As meninas que já passaram aqui em sessão comigo sabem como é que é. Então, a gente vai puxar o ar pelas narinas e soltar o ar pela boca, fazendo aqui aquele movimento de soltar. Sabe aqueles sapos que todo mundo engole? E eu sei que engole, não vem mentir não, porque cresce o nariz, né, Flávia? A Flávia falou hoje que eu tô parecendo Pinóquio. Então, eu quero que a gente possa soltar lá do fundo da garganta, com a boca semi-aberta, ali, os lábios abertos, e a gente vai inspirar, puxar o ar pelo nariz e soltar o ar lá do fundo da garganta. Então, eu vou fazer aqui, vocês vão escutar minha baforada, desculpa aí, hein? Então, vamos lá. Puxa o ar pelo nariz. Vamos fazer de novo. A gente inspira um pouquinho e tenta soltar bastante, ó. E mais uma vez, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. E eu gosto de trazer também o conceito de estarmos aqui presentes, no aqui e agora, com o que está acontecendo, com cada uma de nós, abertas, mente aberta para este conteúdo, para o que eu vou colocar, porém conscientes. Estamos aqui despertas, atentas, alertas, e que nós possamos desfrutar destes momentos com leveza. Então, eu venho trazer aqui para vocês. Vou mutar aqui. Mutou. Vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês. Vocês me falam se está dando para ver ou não. Não, porque eu não coloquei para compartilhar. Desculpa. Vamos lá. Tá dando para ver aqui o slide? Alguém me ergue a mão falando ok, obrigado, Isa. A gente vai falar aqui dos nossos caminhos, das nossas escolhas, mas eu gosto de interação, tá, gente? Então, quem tiver vontade, já abre a mão, abre o microfone, pode falar à vontade. Mas eu gosto também de indagação. Como coach, né? Todas aqui que somos coaches, as pessoas que gostam deste caminho de autoconhecimento, a gente vive fazendo perguntas. E hoje não vai ser diferente, tá bom? Então, quero perguntar para vocês aqui, neste momento. Vou colocar aqui grande. Quais são os medos de vocês? Quais são os seus medos? Como você tem enfrentado estes medos? E o que você já fez em outros períodos, em momentos de escolha, o que você já fez? Pode ir anotando, eu dou um tempinho aí para vocês pensarem, refletirem sobre os medos, sobre o enfrentamento, sobre o que você já fez quando precisou optar. E junto a isso, eu já venho as informações. A partir dos nossos medos, a gente começa a descobrir as nossas verdades. E das nossas verdades, as dificuldades que não nos permitem caminhar de acordo com as nossas escolhas. Como você percebe a sua força e até onde vão os seus limites? Então, eu quero agora que vocês tragam aqui para mim essa informação. Quais são os seus medos? Como você tem enfrentado o seu medo? E o que você já fez quando precisou optar
escolher. Quem pode abrir aqui e compartilhar comigo? Hoje, no dia 12 de agosto, às 19h30, qual é o medo que vocês têm? O que vocês estão fazendo para enfrentar, para seguir? A partir daquilo que a gente entende como dificuldade, vem também a solução. Medo de fracassar? E o que é o fracasso? Posso falar, Pri? Pode. Então, medo. Né? Alguns que eu estou trabalhando, mas o principal hoje seria em relação à doença. Inclusive, uma doença que eu adquiri. A gente já conversou sobre isso. E eu estou no histórico familiar. Então, como eu já tenho trabalhado isso, muita meditação. Muito Ho'oponopono, meditação, para tentar manter o equilíbrio e o tratamento que tem que ser feito, né? Apesar de eu sou contra remédios, alopático que fala? Agora fugiu a palavra. Sim, isso. Eu sou totalmente, uma coisa que eu não sou, não posso ser hipocondríaca. Tomo porque sou obrigada. Eu gosto muito de tratamento natural, tanto que eu acabei trabalhando com o que eu trabalho. Então, mas o meu medo, a princípio, o principal hoje é esse. Eu tenho trabalhado com meditação. Agora, você tinha perguntado uma outra coisa? Oi? Você tinha feito 3 perguntas. O medo, como eu estou tratando. Peraí, deixa eu pegar aqui. Quais são os medos? Como você tem enfrentado eles? E o que você já fez em outros períodos em que você estava lidando também com incertezas? Eu tenho que buscar informação. Buscar informação. Estudar muito de tudo. Principalmente com o que eu mais me identifico. Muito bem. Mais alguém quer aqui compartilhar? Medo de não conseguir, enfrentar o medo arriscando. Posso falar? Opa, claro! Vocês sabem, eu não sei se vocês já sabem, eu trabalho, esqueci até de falar com que eu trabalho, né? Tanta emoção aqui. Eu trabalho com, com etiqueta, mesa posta, enfim. E dentro do meu nicho, né, eu geralmente dava curso, consultoria online, presencial, né? Eu gostava muito dessa coisa do presencial. Para mim, nada substitui, enfim. Só que chegou a pandemia, né? A gente tem que se reinventar. E eu morria de medo de lançar um curso online. Eu falei, meu Deus, se ninguém comprar meu curso online, como é que vai ser? Mas eu falei, quer saber? Eu vou fazer, porque assim, saber eu sei. Se eu dou o curso presencial, por que não dar o online? Vamos meter as caras, né? E aí eu coloquei no papel, desenhei, mesmo com medo. Falei, meu Deus, se não vender nenhum curso, pelo menos eu peguei o aprendizado, né? Aprendi a mexer na plataforma da Hotmart, aprendi a me virar, né? Fiz todos os vídeos, eu mesma tive que editar, porque a pessoa que ia editar para mim acabou me dando cano, enfim. Eu fiz o curso inteiro sozinha, né? E falei, bom, vou colocar para vender. Graças a Deus, a gente vendeu bem o curso, foi um curso bem aceito pela audiência, e eu estou muito feliz. Então, assim, se eu tivesse ficado naquele medo lá, eu ia ficar parada, eu não ia ter nem resultado positivo, nem negativo, nem lucro, nem prejuízo. Então, eu acho assim, o medo, todo mundo tem, eu fui com medo mesmo, né? E eu incentivo quem tem medo para que não paralise, porque se paralisar, eu ia estar até agora lá com todos os planos na cabeça, porque esse curso eu já tinha dado inteiro ano passado de forma presencial, e assim, ia estar com o curso na cabeça e não ia saber resultado e não ia saber nada. Então, super encorajo quem está aí querendo tirar os projetos do papel, que façam e façam assim, agora, né? Eu acho que esse é o momento, principalmente agora na pandemia. Exatamente. Nossa, obrigado pela contribuição, Ju. Exatamente isso. Quando eu perguntei aqui dos medos, aí eu senti a energia, o que isso tem a ver com as nossas escolhas.
eu sentia que a energia, onde ela vai encontrar, colocar o caminho do Eneagrama em tudo isso. O que significa tudo isso? E aí, eu já começo a inserir as informações. Dentro aqui da nomenclatura do Eneagrama, nós temos diversos nomes, diversas identificações. E um deles são os instintos, que inclusive é um dos aspectos que eu trabalho na Jornada do Ser, que eu fiz em parceria com a Flávia. Ela identifica os traços corporais e eu identifico os instintos a partir da característica do Eneagrama, do perfil do Eneagrama. Então, quando a gente pergunta quais são os seus medos, como você lida, como você enfrenta os medos, isso já está falando como é a sua reação instintiva. Então, ó, a Patrícia falou, e a Juliana também, arriscando. Eu estou aqui, a Vera, para vencer os meus próprios desafios, os meus medos. Eu tenho medo de não conseguir. Então, assim, todo mundo, medo de fracassar. Todo mundo tem medo. O medo faz parte da gente. Inclusive, é o medo que faz com que nós estejamos vivos hoje. Olha que maravilha. É por termos medo que a gente está vivo. Mas tem aquelas pessoas que falam, que ele não vai para a vida, tem medo de viver, tem medo de enfrentar. Cada um lida com as emoções de uma forma muito específica. E a linguagem corporal que nós identificamos lá quando éramos criança, e eu sei que tem mãe de criança pequena aqui como eu, quando a gente passa por uma situação, quando nós identificamos um momento de medo na infância, a nossa forma de reagir àquele medo é aquela que nós vamos continuar pelo resto da vida. Então, vamos imaginar que estava acontecendo uma situação quando criança e tínhamos lá 9 armaduras. E cada um correu e escolheu aquela que naquele momento achava mais adequada. Então, o Eneagrama, ele lida com os aspectos mentais, com os aspectos emocionais e com os aspectos de ação do ser humano. Quando a gente entende como um mapa de personalidade, que é o Eneagrama, ele permite com que a gente, como que eu posso colocar? Tenha uma compreensão profunda daquilo que nós somos, mas ele também leva a nós encontrarmos e conhecermos a nossa essência, aquela nossa verdade, aquele nosso momento de pureza, de inocência, que independente da idade, nós temos. Mas a nossa armadura, ela é tão bem encaixada no nosso corpo, e a depender do que a gente faz e do que fizeram conosco, ela vai aumentando essa espessura, fazendo com que nós mesmos não conseguimos acessar este momento de leveza, de inocência que existe dentro de nós. Algumas daqui eu tenho certeza que já ouviram falar do termo criança interior ou criança ferida, que é quando a gente consegue ir lá e encontrar com a nossa criança, tá aqui, e resgatar ela daquele momento que possivelmente, deixou ela nesta armadura. E quando a gente tem a possibilidade de ir lá e resgatar essa criança e trazer ela para a vida de novo, com a sapiência que temos hoje, com o conhecimento, com as habilidades, a gente consegue desenvolver a nossa jornada com muito mais leveza, profundidade e assertividade. Então, o Eneagrama, ele é um mapa que identifica o nosso modelo mental,
mas também ele leva ao nosso caminho da essência, que é esse encontro com a nossa pureza. E dentro aqui dessa nomenclatura, eu gosto de inserir um outro conceito também, que é o conceito do observador. Então, se estou eu, na minha personalidade, no meu ego, a Vera Lúcia vai falar aqui como sabedora, psicóloga, psicanalista e tantas outras formações. Se estou eu, dentro do meu ego, dentro da minha personalidade, em conflito com a minha essência, imaginem se nós pudermos nos colocar na posição de observador das situações e ver como é esta canoa, que um está remando para um lado, outro está remando para o outro, e a gente fica ali num cabo de guerra, vamos dizer assim, entre personalidade e essência. Eu quero tanto uma coisa que eu não permito que a outra venha à tona. Então, quando a gente entende e equilibra isso, realmente, aí verdadeiramente a gente está agindo com assertividade na nossa inteligência emocional. Então, tem aqui... Era mais corajosa. Quando a gente identifica quais são os nossos traços de personalidade, a gente entende por que que a gente faz aquilo que a gente faz, por que que a gente não consegue fazer aquilo que o outro faz, e por que é tão importante a gente enfrentar os nossos medos, os nossos receios. Então, quando eu decidi, eu escolhi, optei por este termo, escolhas, caminhos. Tem alguém que está caindo aqui? Entrou. Eu trago muito da minha história pessoal. Aí eu coloco para vocês a situação. Dentro do Eneagrama, a gente tem lá o centro mental, o centro emocional e o centro prático. Se a gente entende qual é o nosso modelo de reação, qual é o nosso instinto, em qual modelo que a gente está, em qual centro de energia nós estamos, no mental, no emocional ou no instintivo, se a gente entende isso, a gente já tem aí uma caminhada longa de autoconhecimento. E a partir do momento que a gente identifica qual é a nossa característica principal, aquela mais marcante, e dentro do Eneagrama são 9 características que se subdividem em mais 3 em cada ponto. Então, 3 vezes 9, 27. Mas isso, se fizermos outras combinações, ela chega aí a 108 variações. Mas neste primeiro momento eu quero só falar para vocês que existem 9. E dessas 9, a gente escolheu lá quando criança, quando aconteceram algumas situações que foram aí marcando a nossa essência, a nossa pureza, e moldando aquilo que somos hoje. Então, quando a gente percebe como nós recebemos interferência, e aí dos relacionamentos, e eu quero que alguém fale com quem você mais se relaciona hoje. Pode falar com sinceridade, aqui não tem certo, não tem errado. Lembra que a gente baforou os julgamentos, os preconceitos? Eu quero que alguém venha aqui, pode abrir o microfone e falar com quem você tem mais se relacionado hoje em dia e por quê. Estou abrindo aí, fica à vontade. Senão eu vou escolher. Posso falar? Pode. Na verdade, a maior turma que eu me relaciono é com o pessoal da minha casa mesmo, com os meus filhos e com o marido. A pandemia me permitiu isso, então isso é fantástico. Eu sou uma pessoa com muita facilidade de se relacionar com o outro, né? E com a pandemia eu consegui ter essa maior aproximação, porque a gente fica na correria, faz isso, faz aquilo e vai deixando de segundo plano. E você começa a perceber que eles não são segundo plano. Eles são os primeiros da lista.
para que a gente possa se restabelecer. Então, é a minha família que eu falo de primeiro instante. É meus filhos, meu marido e as minhas irmãs. Muito bem. Quem dá mais? A Patrícia escreveu aqui, com meus filhos. Ai, quem mais? A Márcia estava com a resposta na ponta da língua. Fala, Márcia. É que eu quero deixar as meninas falarem, que eu sou o papagaio, né? Quando começo, você tem que dar um break. Eu com minha filha, que a minha filha, ela estuda fora, ela estuda em Araraquara, mas com a pandemia, ela está aqui comigo, então a gente está junto, que eu estou amando, né? Porque ela é minha única filha, então mãe babona. E com o meu amor da minha vida, o Moisés, algumas aqui já conhecem, e com as mulheres de sucesso, gente. E agregam muito na minha vida. Então, são as pessoas com quem eu me relaciono hoje. E aí você fez a pergunta, por quê? Né? Eu, outro dia, poucos dias atrás, estava conversando com uma pessoa que eu mentoro, e eu falei para ela, eu sou abençoada e privilegiada porque na minha vida, pessoas que não estão em congruência com os meus valores, que não estão em congruência com aquilo que eu acho que é legal, que faz bem, enfim, com o que eu penso, elas passam rápido, elas não ficam muito tempo. É incrível. Quando eu falei isso para ela, eu falei assim, é incrível, porque assim, eu percebo que aquela pessoa não agiu legal, não agiu certo, que não julgando, mas em relação aos meus valores, foi algo que não foi legal. E aí eu percebo que assim, sem eu fazer o menor esforço, gente, parece mágica, elas vão embora. E eu dou graças a Deus, lógico, porque a gente fica com pessoas que nos agregam e que a gente, obviamente, agrega para eles também. Afinal de contas, estamos aqui para servir, né? Servir com alegria, servir aprendendo, servir com satisfação, né? Então, acho que é isso que faz a gente crescer, né? A qualidade dos nossos relacionamentos. Exato. Então, e a gente tem aquela simpatia e a antipatia gratuita por algumas pessoas, né? Você acabou de falar, né? Tem aquelas que vêm e passam tão rápido. Nossa, mas mal conheci, já saiu? Que bom! Que bom! Isso tem a ver também com os instintos. Isso tem a ver também com as nossas similaridades aqui dentro do Eneagrama. Sabe aquelas pessoas que a gente bate o olho e foi aquele amor à primeira vista, né? Quando a gente se apaixona pela energia da pessoa. Eu acredito muito em energia, tá, gente? Então, muitas vezes eu vou falar energia em um contexto muito amplo, porque sabe quando você vai com a cara da pessoa e você sente aquela energia gostosa daquela pessoa? Por exemplo, daqui eu estou sentindo a energia de vocês. Eu sinto como é o carinho, o receber esta sintonia, esta sincronicidade, vamos colocar assim. E tem aquelas pessoas cuja energia não bate, vamos falar o popular, né? O santo não bateu. E aí quando a gente vê, observe, sente, percebe que o santo não bateu, muitas vezes a gente não sai de imediato, porque a gente quer ver o que vai dar. Ou por formalidades, por situações do dia a dia. Ah, meu santo não bate com o meu chefe, e daí? Eu preciso do trabalho, né? Então você é obrigado a engolir um pouquinho, talvez mudar de setor, né? A maioria daqui, acredito que são empreendedoras, aí trabalham por conta própria, mas já passou por uma situação assim, né? Tem alguém no seu ambiente, muitas vezes, até vou falar baixinho aqui, só para vocês que estão ouvindo, né? Às vezes até um familiar, né? Aquele ente querido, que não é tão querido assim, mas que nos traz uma bagagem tão grande, uma experiência tão importante, se a gente aceitar enxergar por esse lado. E aí eu não vou falar que a resposta está certa ou está errada de ninguém daqui, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para compartilhar. Mas ninguém respondeu que a pessoa mais importante na qual você se relaciona hoje é você mesmo. Muito bem, Margarete.
E se a gente não está se relacionando bem? Eu ia falar isso, foi o que eu pensei. Tá vendo? Mas aí é pegadinha, pegadinha do Verdade. Mas eu não falei que não ia ter. Eu nunca falo se tem ou se não tem, adivinhem. Eu posso falar que, tipo, eu sou, deixa vocês descobrirem do Enneagrama. Então, quando a gente se relaciona bem com a gente mesmo, e a gente entende quais são as nossas características, qual que é o nosso perfil, a gente começa a entender no nosso ambiente como as outras pessoas reagem. E a forma como o outro reage quando a gente coloca alguma coisa é o que dá, sabe aqueles choques? Que a gente tem aqueles lapsos de acabou a sanidade e entra em conflito, né? E é quando muitas vezes você vê do nada, entre aspas, do nada, uma pessoa que nunca discutiu, chega com uma agressividade no tom de voz, uma pessoa que a vida inteira nunca se percebeu que ela respondia às situações, era uma pessoa extremamente passiva e do nada ela, bum, tem uma explosão pirotécnica, né? Ou aquelas pessoas que são tão moralistas, que ficam ali julgando um e o outro, e aí elas estão ali não aceitando o que o outro tem como regra, porque as próprias regras podem ser as mais importantes, e eles se enrijecem. Sabe aquelas pessoas que sentem no físico, isso a Vera sabe falar muito bem, as pessoas que sentem aquelas dores físicas por conta de sapos que engoliu, por conta de um palavrão que não falou, por conta de uma situação que você olhou e prendeu. O primeiro movimento que eu fiz com vocês hoje foi soltar. Porque a gente esquece de soltar, a gente esquece de liberar. E eu venho acompanhando pessoas que durante 10, 20, 30, 40, 50 anos não aprenderam a se relacionar consigo e já entraram em relacionamentos com outras pessoas de culturas diferentes, de ações e reações diferentes, e que acaba aí dando choque nos valores, nos princípios de cada um. E quando a gente percebe que, poxa, mas há tanto tempo está acontecendo isso, só agora você está falando, o só agora é só agora que essa pessoa está tendo força. Porque muito provavelmente ela já viveu há tanto tempo lá no fundo do poço, que agora ela realmente está tendo força para sair disso, ou ser resgatada. E nós, como pessoas que ajudamos outras pessoas, independente da forma como cada um ajuda, a Evelyn ajuda as pessoas no autodesenvolvimento aí, delas aprenderem algo manual, né? A Ana Paula, a liberar as pessoas para essa energia de vida, fazendo o quê? Que as pessoas calcem bem. Qual é a sua pegada, qual é a sua pisada, né? A Margarete, ela ajuda as pessoas a se organizar. Cada uma aqui tem algo tão peculiar e que a gente pode ajudar tantas pessoas fazendo só aquilo que a gente sabe fazer. A gente não precisa saber fazer o que o outro sabe fazer. Se a gente só fizer aquilo que a gente sabe fazer, a gente já vai ajudar tantas pessoas a se entenderem. E aí, quando eu trago a informação de que acontecem os choques, muitas vezes as pessoas que estão cuspindo a informação é porque não aguentam mais. É claro que tem aquelas que falam abertamente de tantas coisas, e dentro do Enneagrama a gente chama esses de instintivos, que são aqueles que fazem aquilo na hora, né? Então, se a gente trouxer aqui para esse contexto do Enneagrama, o centro de força reativo é aquele que tem o número 8, o número 9, o número 1, e eles trabalham com a emoção da raiva. E o 8, ele põe para fora a raiva, não importa quem esteja na frente, ele expressa isso. O número 9, ele amortiza essa raiva. E o número 1, ele engole a raiva. Porque a raiva não faz parte
talvez, desses conceitos. Eu sei que tem gente que já está encaixando aqui, ó, já está sentindo quais são as suas necessidades de melhoria. Dentro do ponto emocional, que são o 2, o 3 e o 4, a emoção principal é a tristeza. E cada um lida com a tristeza de uma forma também muito particular. Então, o 2, ele sente lá dentro dele, ele coloca a tristeza lá para dentro, não põe para fora. O 4, ele joga para o mundo, ele sente a tristeza de todos. E o 3, ele não tem tempo para optar em sentir, porque o 3 é muito voltado para resultados. Todos têm as suas particularidades. Eu estou abordando aqui um conceito bem geral, bem amplo do Eneagrama, mas dentro dos pontos emocionais, o 2 é aquele que sente a tristeza internamente, o 3 ele neutraliza e o 4 ele põe para fora, ele sente a tristeza. Entrando já nos mentais, que é o 5, o 6 e o 7, o 5, os mentais, eles trabalham com o medo. Ai, que lindo! Adoro, Margarete. Muito bem. O 5, ele tem medo de que ele pode não dar conta do que está por vir, do futuro. O 6, ele tem medo de ter medo. Ele tem um medo que ele põe para fora. Enquanto o 5 põe para dentro, o 6 põe para fora e sente medo em diversos aspectos. O 7, ele finge de morto. Eu falo que esse tipinho, porque é o meu tipinho, tá, gente? Eu não estou julgando ninguém, não. Eu estou falando de mim mesmo, tá? O 7 finge que não tem o medo. E é aquele que coloca a fraldinha e vai com medo mesmo, vai fazendo um monte de coisa. Todos os tipos do Eneagrama têm as suas particularidades. Aqui eu estou trazendo uma abordagem simples de cada ponto, mas para a gente entender, então, se eu sinto as minhas emoções e exponho, tem outros pontos do Eneagrama que não sabem expressar as emoções. Tem outros que ele não sabe falar da emoção, ele sabe fazer algo para deixar aquela pessoa melhor, mais acolhida. Então, se a gente pensar em palavras de cada tipo, de cada centro de força, o centro prático, a palavra principal deles é o fazer. Então, são aquelas pessoas que fazem pelos outros, fazem por si, e eles estão sempre fazendo, sempre em movimento. O centro de força emocional é o sentir. Então, eles sentem, eles têm a empatia. E o mental, eles têm, como que eu posso colocar? O pensar como palavra principal, né? O mental é o pensar. Se dividirmos isso em aspectos corporais, quem sente raiva, quem está com raiva agora. Você está sentindo aquelas pessoas que percebem aqui que vão ficando vermelha e o negócio vai subindo e quando vê, blum, já falou alguma coisa ou já deu um tapa na mesa e explodiu alguma coisa. O emocional, que é o sentir, ele é aquele que já é mais carinhoso, mais amoroso, mais empático. E aquele que é o pensar, o mental, ele fica aqui no cabeção, né, que a gente fala. Então, se a gente trouxer para o corpo aquelas pessoas que fazem, ó, a Evelyn trabalha com questões manuais, então ela é uma fazedora. Todos nós somos fazedores. Aqueles que trabalham com questões mais emocionais, eles estão mais conectados com esse centro emocional. E os mentais, eles estão conectados com os saberes, com os conhecimentos, com o pensar e com o continuar pensando e pensando e pensando, e muitas vezes não sai do pensamento. A Juliana falou algo que foi muito legal, que ela tirou do pensamento uma coisa que ela já tinha posto em ação, já tinha executado.
e ela simplesmente reconfigurou. Ao invés de ser um curso presencial, passou a ser um curso online. Então, o convite agora é para que vocês percebam quais são as suas verdades. Quais são as dificuldades com que cada um de vocês tem lidado com relação às suas próprias questões? Como vocês percebem a força e até onde vão os limites de cada um? Então, quando a gente faz essa sequência, né, que não é uma pergunta só, é uma sequência de informações, a gente começa a entender um pouquinho quais são as nossas características. Se eu sou mais do agir, se eu sou mais do acolher, ou do racionalizar, do pensar, do refletir. Como que vocês têm aí lidado com as suas verdades e com as suas dificuldades também? Como tem sido para vocês lidar com essas dificuldades? Vamos lá, eu de novo, gente. Eu quero deixar vocês falarem, mas ó, eu fico com vontade, minha língua fica coçando aqui. Nós somos sem vergonha, né, Márcia? A gente é sem vergonha, a gente fala mesmo? Eles que são com vergonha? Priscila, eu tive a alegria, a honra de compartilhar uma live com a nossa querida Vera, que está aqui. E lá na live eu comentei com ela que uma das coisas que me fazem superar, né, esses pensamentos sabotadores, né, os nossos desafios, é eu lembrar de coisas que eu superei. Né? E eu contei lá, não vou contar aqui porque a história é um pouco longa, mas foi uma superação. Apesar de eu ser muito jovem, eu tinha apenas 9 anos, né, resumindo aqui a história, eu sofri uma queimadura muito grave e tive muita dificuldade depois, bullying, porque eu não usava short, eu ficava com medo porque tinha, né, a cicatriz, tinha a marca, então foi uma série de coisas que desencadearam, enfim. Então, além do próprio acidente que aconteceu, veio o pós, né, a coisa como eu fiquei, entrando, né, no período da adolescência, ficando mocinha, aquela coisa toda. Mas eu olho isso hoje como assim, um grande troféu, porque eu consegui superar tudo isso, eu consegui vencer tudo isso, né? O próprio bullying, né? De ter vergonha de mostrar minhas pernas, aquela coisa toda. Então, assim, muitas vezes a gente esquece das coisas que a gente já passou, das coisas que a gente já superou, né? Do que nós somos realmente capazes de superar. E aí vem um pensamento, uma coisa, não, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Como a Juliana colocou aqui. Caramba, mas né, para eu lançar meu curso online, como é que vai ser? Né? Então, assim, é realmente a gente ter esse desejo, acho que o desejo ele move a gente, né, como a coragem move também, para vencer esses desafios. Eu acho que a vontade que a gente tem de querer vencer, eu acho que faz com que a gente perca esse medo, né? Que, obviamente, como você colocou, ele existe porque a gente precisa ter medo de algumas coisas, né? E por isso estamos aqui. Mas não esse medo que nos paralisa, que nos bloqueia, que nos impede da gente atingir os nossos resultados e da gente ser feliz, né? Que é para isso que a gente veio aqui, né? Para aprender e ser feliz. Exatamente, aprender a ser feliz da forma que for mais leve, né? Então, as escolhas que a gente faz aí, muitas vezes nós somos obrigados a escolher algo que não condiz com a nossa verdade. Mas, conforme a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, e a gente pode optar se eu quero isso ou se eu quero as consequências do não isso, né? Por exemplo, eu quero um trabalho, colocar aqui no meu caso, hoje eu trabalho como autônoma já há 2 anos, sem carteira assinada, sem todas aquelas burocracias todas, eu tenho um filho pequeno, eu tenho aluguel, eu tenho um monte de coisa. Mas eu optei sair do emprego formal para seguir um sonho, que é ajudar as pessoas a também realizarem seus próprios sonhos.
Isso tem me trazido muito mais satisfação do que eu ficar lá 8 horas sentada num ambiente que já não era mais satisfatório para mim. E quando a gente percebe que existem situações que já não vão mais de encontro com as nossas verdades, e a gente pode sim arcar com as consequências e se libertar dessas escolhas que a sociedade muitas vezes impõe, os relacionamentos que a gente vive e relacionamentos como um todo. O primeiro relacionamento, o mais importante que a gente deve dar muita atenção é com a gente mesmo. Como é que está o nosso relacionamento conosco? Depois, sim, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, os filhos, companheiro, os familiares mais próximos. Depois, a gente expande um pouquinho mais ambiente de trabalho, as pessoas que a gente atende, a nossa comunidade, esses grupos que nós fazemos parte. Então, a gente vai saindo. E por que a gente muitas vezes se perde? Porque a gente está aqui e a gente não entrou aqui. Então, a gente tem que entrar de dentro para fora as camadas. Inclusive para a gente sair da zona de conforto. Se você sair daqui para cá, ai meu Deus, quebrou a cara, voltou para cá. Então, se a gente vai saindo um pouquinho de cada vez, você vai ganhando força, vai ganhando fôlego, vai ganhando solidez para você continuar na sua própria jornada. Então, hoje, eu estou muito feliz. Fica à vontade, pessoal. Estou excedendo aqui o tempo também. Agradeço demais a presença de sempre. Hoje eu vim aqui para falar para vocês que aquilo que está dentro de nós, e aí eu trago a minha mini-me, aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes grita pedindo socorro, olha para mim. É a mesma coisa quando o filho está fazendo birra. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, olha para mim. Eu estou fazendo arte que é para você olhar para mim. E se você não olha e não dá atenção para o seu filho ou para você mesmo, a gente só vai reagindo às situações. E vira uma calamidade. Não vamos falar de pandemia, não. Vamos falar aqui, ó, de nós, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da forma como a gente se posiciona quando tudo isso está acontecendo. Os nossos processos internos e como a gente coloca para fora é o que faz de nós a pessoa que somos e que pretendemos ser cada dia mais. Então, eu sou praticante de artes marciais. Agora, na pandemia, eu tento fazer a aula virtual. Eu tento porque, às vezes, eles colocam nos horários que eu tenho atendimento, né? Mas essa movimentação me traz algo de bom. Muitas oportunidades, exatamente. A pandemia está trazendo muita coisa boa para a gente. O processo de respirar e entender a forma como nós respiramos e colocando atenção, focando realmente na entrada e na saída do ar, isso faz com que a gente se equilibre, a gente entre em harmonia com a gente mesmo. E vai arejando lá o cabeção, vai arejando o nosso cérebro, faz com que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações vão entrando aí nos eixos e a gente consegue colocar foco e atenção naquilo que precisa ser feito. O que é a meditação? É o estado de estar presente naquilo que você está fazendo. Acontece o que acontecer, continue respirando. Exatamente. E hoje vocês aprenderam uma forma de pôr para fora. Está acontecendo uma bodega, está acontecendo ali um pega para capar, uma briga, uma discussão, ainda não chegou em você. O que a gente pode fazer conscientemente para que a gente não perca o nosso autocontrole? Respirar. Só respira, gente. Só. Né? Você vai. Eu quero até pôr mais ar para dentro para tirar mais. Para que aquilo, quando chega em mim, seja menor.
que eu consiga lidar com as minhas reações e com a autorresponsabilidade, que o que sai de mim, eu sou responsável. O que chega até mim, eu sou responsável pela forma como eu vou reagir a isso. Mas o que sai de mim, sou eu a total responsável. Então, quando a gente vai unindo estes conceitos, meditação, estado de presença, autorresponsabilidade, eneagrama, sua característica principal, como e quem eu estou sendo para mim hoje, eu acho que a gente entende qual é a nossa verdade, qual é a nossa missão e qual o caminho seguir. Independente do caminho que você vai escolher, vão haver acertos, vão haver obstáculos e vai ter consequência também, porque tudo nessa vida é ação e reação. A gente precisa aprender a lidar com isso. Não existe o caminho certo, não existe o caminho errado. Existe aquele que você decidiu e vai fazer a partir da sua verdade, a partir dos seus conceitos. Então, hoje foi a minha contribuição para vocês, falar um pouquinho dessas escolhas, destes caminhos, destas verdades. Eu quero deixar aqui um convite. Eu desenvolvi, até falei com a Marcinha há um tempo atrás, o meu primeiro produto digital também agora na pandemia. E a Márcia sabe como isso é, a Juliana sabe como isso é, a Evelyn está passando por isso também. É um desafio, é uma movimentação, é um trabalho intenso que a gente faz. Uma doideira. É muita coisa, mas é muito gratificante a gente ver que isso está trazendo resultado para tantas outras pessoas. Então, eu vou colocar o linkzinho lá no grupo, para quem tiver interesse. É um e-book, ele custa R$35, ele fala sobre o eneagrama. Mas, como eu sou aqui um tipo 7, que eu gosto de brincadeira, eu gosto de alegria, eu gosto de coisas legais, eu coloquei as características do eneagrama vinculado às histórias de vida dos super-heróis. Então, eu escolhi alguns super-heróis, eu fiz um estudo na história de vida deles, desde a criação dos quadrinhos até os filmes da Marvel, da DC Comics, e eu fui juntando este conhecimento que eu fiz do eneagrama, que eu tenho aí há mais de 15 anos, essa formação de eneagrama, fui fazendo essa brincadeira. Isso deu um trabalho super legal. Para quem não tem ideia do que é o eneagrama, é um bom caminho. Para quem já sabe o que é o eneagrama, vai entender um pouquinho sobre os super-heróis e um pouquinho mais sobre si. Esses instintos, o porquê o fulano faz daquele jeito, por conta da história de vida. E cada um tem a sua história. E eu também vou participar da live com a Vera, já convido todos vocês, a Vera Lúcia. Minha live vai ser na sexta-feira, às 18 horas. Então, tá todo mundo convidado aqui, lá no perfil dela, para a gente falar um pouquinho dessas histórias, das nossas histórias de superação, como a Marcinha falou aqui. E tem também, para quem quiser aprofundar, conhecer sobre os instintos, tem a Jornada do Ser, que eu faço junto com a Flávia Gomes. Ela traça ali o perfil corporal da análise do corpo e eu faço essa visão do eneagrama com os instintos da pessoa. É muito legal. A Vera Cristina já passou por essa sessão, que é muito show. Tem também... Isso aí, amei. E amor. E aí trouxe mais conhecimento, que daí eu faço também uma jornada com 3 sessões do eneagrama para a pessoa identificar qual é o seu tipo, quais são aí os seus motivadores, os seus pontos de estresse, o seu ponto de crescimento. O que a gente faz quando a gente sabe tudo isso? Aí é muito particular, a gente vai conduzindo com relação à sua história. Como que você faz aí para sair do ponto de estresse, para entrar em ação e para reproduzir isso dentro da sua própria jornada, dentro do seu caminho. Tem também o Labirinto do Amor. Estou aqui não merchan danado. Está aberto para mim, desculpa aí, gente. Tem também a sessão do Labirinto do Amor. A Ana Paula fez semana passada, a Flavinha já fez, tem várias pessoas que já fizeram.
e que é uma conversa do nosso consciente com o subconsciente para a gente entender um pouquinho mais sobre os nossos bloqueios mentais. Então, eu sou extremamente mental, eu vou produzindo atividades e ferramentas mentais também. Então, para quem tem aí essa sinergia com os mentais, gosta e reproduz isso. Quem não é mental, que a Vera não é mental, a Ana Paula eu acredito que também não seja mental, e a Flávia, que também não é mental, podem falar que sentem aí uma simpatia muito grande com relação a essas sessões, porque é algo que eu vou fazendo com leveza, com profundidade, com muita entrega e muita presença. Então, eu espero que todas vocês tenham muitos, muitos, muitos momentos de presença na vida de vocês, que vocês, a partir de agora, se coloquem mais vezes em posição de respiração consciente. Quando o bicho está pegando, quando o bicho não está pegando, é importante a gente perceber a nossa respiração e como esse estado de atenção traz para a gente. E eu fico aqui à disposição. Quem quiser mais informações sobre estes meus processos, sobre esse trabalho de autoconhecimento, estou à disposição. Tenho participado de alguns bazares, o da Bia foi um bazar, ela colocou Expo Virtual Quântica. Fala de novo, Bia, que eu esqueço o nome das coisas, gente, desculpa. Então, Expo Virtual Quântica e Afins. Por que o e afins? Porque a gente fala de saúde, beleza e bem-estar. Exatamente. E é importante a gente, quando a gente se coloca... convidados para o próximo, né, Pri? Exatamente. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente entra ali na qualidade de vida, no bem-estar, no autoconhecimento, na autorresponsabilidade. É pesado, não vou falar que é fácil não, mas é muito prazeroso e muito gratificante. Então fica o convite aí para todos vocês virem aqui conhecer um pouquinho mais também. Falei demais, por favor, façam as suas considerações, quem quiser. Pri, me convida para o próximo bazar que eu quero ir. Fechou. Pri, gratidão. Aí eu estava jantando na hora que você estava perguntando as coisas, mas eu estava na mesa, eu fui escrevendo, aí eu falei, não, deixa eu colocar aqui, que eu falei assim, eu falei, eu queria falar, eu falei, não, depois eu falo. Eu fiquei ali, fiquei só no digitando. Aí quando a Juliana falou, eu penso muito igual ela, porque no meio dessa pandemia eu tive que fazer realmente não vou nem dizer reinvenção, eu vou dizer uma mudança, né? Porque eu tenho uma loja física de conserto de roupa, sapato, essas coisas todas, e de repente eu me vi assim que eu não podia pisar dentro da loja porque o shopping fechou e a loja estava inacessível. Então eu não podia pegar produto, tentar vender pela internet, eu não podia fazer bordado porque a máquina fica lá dentro e eu não tinha como tirar. Eu falei, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Aí eu fiquei pensando, primeiro eu travei, né? Dei aquela trava, fiquei bad. Uma semana bad. Fiquei, o que eu faço? Eu, tipo, minha renda. Eu falei, e agora? Aí o que eu fiz? Falei, não, vou vender sopa. Aí comecei vendendo sopa, aí já montei o Instagram. Graças a Deus tá andando ainda. Não, gente, uma delícia. Obrigada. E aí vende sopa, agora já estou fazendo marmita, já estou embutir o chá junto para quem quiser perder barriguinha, e aí vai que vai. E aí eu já fiz Aí eu falei, pronto, agora eu já criei meu outro negócio, daqui a pouco eu abro uma outra firma. E eu sou assim, entendeu? Eu falei, eu arrisco. Graças à pandemia, você viu, olha. Possibilidades, né? Possibilidades. Sim. E assim, dentro, né, eu falei assim, o que eu pensei na hora? Eu falei, vou comprar os potes, passo no crédito, depois eu corro para vender. O máximo que vai acontecer, a sopa não vai estragar. O que vai acontecer depois é eu comer. Mas graças a Deus saí, eu não fiz tipo muito, eu fui fazendo aos poucos, né?
para também ir sentindo o que as pessoas gostavam, o que elas não gostavam, tal. E aí agora já tô assim, marmita, sopa, chá seca a barriga, chá para o sono, chá para isso, chá para aquilo. Tipo, já embolei tudo no mesmo negócio. Exatamente. Então é isso. Vai com a cara e a coragem. Boa. Antes de irmos, de nos despedirmos, vamos tirar a foto? Cadê as câmeras abertas? Kelly? Juliana, a câmera da Kelly acho que não está funcionando. Pelo computador não funciona. Tá. Deixa eu entrar pelo celular, porque daí funciona. Pera aí, rapidinho. Muito bem. Vamos lá. Cadê o aqui? Falando no grupo. Já estou entrando aí. Sorriso Colgate. Olá, alguém me aceite aí? Tô aqui. Já foi. Vamos ver. Legal, gente. Maravilha. Obrigada. Peraí que ela ainda não entrou não, gente. Vamos lá, entrei. Aqui. Ah, muito bem. Olha o sorriso Colgate. Ai, meu Deus. Maravilha, foi. Gente, obrigado demais pela presença de todos vocês, pela participação, pelo compartilhamento, por estarem aqui me ouvindo, trocando. Gosto dessa energia demais e que vocês possam, então, ficar com estes momentos de reflexão, de respiração. Fiquem bem. Depois eu vou colocar o linkzinho lá de novo. E quem tiver interesse em passar por alguma sessão, entre em contato direto no privado, lá do grupo. As meninas que são de fora também podem me chamar. E a gente faz um bem bolado aqui, tá bom? Grande beijo para vocês. Fiquem bem e até mais. Com Deus. Obrigada, meninas. Obrigada, Pri. Boa noite. Boa noite, meninas. Tchau. Tchau, obrigada.